Senhor abençoe e guarde. Irmão. Ricardo Cover. Saúde da igreja. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio. Eu caminhei com essa igreja durante algum tempo. Eu tive privilégio de conhecer aqui homens de Deus, mulheres de oração, e eu tive o privilégio também de frequentar as programações das mulheres. Eu não lembro se era na terça ou na quinta, né? Mas eu pedi autorização para o pastor, porque eu falei, pastor, ficar aqui em Alfenas igual eu fico de segunda a sexta, e só tem trabalho na quarta, e só tem reunião de oração na sexta, mas sexta eu já não estou aqui, eu não suporto. O senhor não permite que eu vá à reunião das mulheres? E eu fui amado por essas mulheres em Cristo Jesus e aprendi com essas mulheres durante esse tempo que caminhamos juntos. Acho que depois começaram alguns outros a participar também, né? Mas não sei se ainda tem esse trabalho. Mas é maravilhoso. Também o Zé Henrique tem me abençoado muito, meu conselheiro, né? Um intelecto assim acima da média, eu tenho até vergonha de conversar com ele, mas ele é muito generoso. A Renata, se tivesse modo de ser salva por obras, era assim, olha, irmão, porque não é fácil mesmo não. Mas não há, é só pela graça mesmo, então não tem jeito. Que privilégio, que honra estar aqui mais uma vez. Meu genro que está comigo, Vinícius, né, aquele moço bonito ali, genro a gente não escolhe, a filha presente e diz que é maravilhoso. E a gente ama, né, e vai aparando as arestas quando é possível. Mas Deus é bom e Deus é tremendo. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Até pensei que o Marcelo ia fazer a pregação. Falei, ele já faz, lá que eu estou tremendo, né? Hoje à tarde até passei mal. Falei, Zé Henrique, você nem vai lá, hein, Zé Henrique? Você... Mas aí o Marcelo não foi no texto que eu queria. Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Deus de infinita misericórdia, nós estamos mais uma
uma vez diante da perfeição da Tua palavra. Há um servo aqui, Senhor Deus, que não ama o pecado, mas ainda é um pecador, Senhor Deus. Há um servo aqui que não tem nenhuma capacitação para ministrar, Senhor Deus, mas há um Deus que pode suprir, Senhor Deus. Há um Deus que derrama misericórdia. Há um Deus cheio de compaixão que pode usar a vida de um servo para ministrar aquilo que é santo, perfeito e reto. No nome de Jesus Cristo, que a Tua misericórdia esteja sobre cada coração, que a Tua misericórdia possa trabalhar hoje os corações que estão talvez com uma vida dupla no Evangelho da Graça, tentando viver o melhor do Evangelho, o melhor do mundo, que estes homens e mulheres, se assim estiverem, possam ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, nós sabemos que há pessoas aqui que sequer conhecem Cristo Jesus em verdade, mas Tu és o Deus que salva, assim como eu fui salvo dentro de uma igreja evangélica, depois de 38 anos frequentando, Tu és o Deus que pode salvar aqui hoje, Senhor Deus. Há pessoas aqui salvas em Cristo Jesus, mas que querem ser ainda mais instruídas na Tua palavra, Senhor Deus. Então, no nome de Jesus, faz um milagre aqui hoje, para louvor da Tua glória. Tudo seja para engrandecimento do Teu santo nome, que nós possamos nos diminuir e que o Senhor cresça. E a oração que nós depositamos no Teu altar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho vivido bastante incomodado com o caminhar da chamada igreja evangélica atual. Eu tenho vivido assim um pouco desconfiado por onde a igreja evangélica tem caminhado, a maneira que ela tem caminhado e onde ela vai chegar. Meus irmãos, nós temos uma estatística terrível. Dizem aquelas pessoas que entendem, que contam, que fazem ali os censos, que nós somos entre 25% a 30% de evangélicos. Então nós vamos nortear por mais ou menos entre 50 e 60 milhões de evangélicos. Eu tenho dúvida de se 3 ou 4% deste número conhece o Senhor Jesus e nasceu de novo. Nós temos igrejas bonitas como essa aqui, eu conheci de uma outra forma, mas ela ficou muito linda. Mas eu não sei se a santificação também ocorreu no coração dos irmãos, talvez deixando cada vez mais, como leu o nosso irmão Ricardo, conformados a Cristo Jesus. Então esses números não me emocionam, esses números me preocupam, porque eu caminho há 12 anos num bairro muito simples de Poços de Caldas, um bairro onde haviam muitas mortes ali, um bairro onde o crack quase que é a moeda de troca, um bairro onde as pessoas dizem: o que você vai fazer lá? É um bairro que tem um projeto de Deus, é um bairro que tem pessoas que Jesus ama, é um bairro onde eu estou aprendendo cada dia mais que eu preciso me derramar na presença do Senhor. A supremacia do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, o que passa no seu coração quando você ouve a palavra Evangelho? O que você pensa quando ouve que o homem está perdido, depravado, destituído da glória de Deus, e há uma mensagem, uma boa notícia que Deus quer restaurar esse homem, trazer a sua comunhão novamente, e que para isso, desde antes da fundação dos tempos, ele já tinha uma aliança na cruz do Calvário, por meio de Cristo Jesus. Eu não entendo porque, muitas vezes, as pessoas vêm para um culto de Santa Ceia, se deliciando na tarde da televisão, assistindo, eu chamo de esgoto do inferno, e depois querem chegar aqui, pegar o cálice, pegar o pão, e querem sentir alguma coisa. Eu creio que se dessa maneira se portam, vão sentir muito calor, que já é uma prévia do que vão ter no final, quando Jesus voltar pela segunda vez. Eu queria que você entendesse que o Evangelho deveria ser a nossa principal
força para caminhar. O Evangelho teria que ser aquilo que nos conduz a uma vida totalmente aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho não é quando um jovem coloca uma camiseta "Deus é fiel", ou lá em Poços está na moda, é apaixonado por almas. Até o diabo é apaixonado por almas, né? Só que ele quer levar para outro endereço, não aquele que o diácono orou ali, pedindo que nós fôssemos conduzidos à Nova Jerusalém. Mas é interessante que as pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus estão vivendo de uma maneira totalmente fora do Evangelho da Graça. Fora do Evangelho da Graça. O que tem buscado a igreja nos dias de hoje? Quando eu falo igreja, eu quero dizer as denominações, os irmãos que congregam. Nós sabemos que há uma igreja que nós não conhecemos os nomes, nós não sabemos quais são, mas é uma igreja lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja invisível para nós, mas uma igreja que não se deixa levar por sãs doutrinas, não se deixa conduzir por pastores que são mercenários. Quais os valores têm pregado e vivido aqueles que se chamam pelo nome do Senhor? Meus irmãos, se nós pararmos aqui na Avenida São José, num dia de bastante número de pessoas, e fizermos uma pesquisa, você acredita em Deus? Talvez 95% vão dizer: eu acredito em Deus. Mas eu tenho uma notícia para você: o diabo acredita em Deus. O diabo acredita e ele vai um pouco mais, ele treme diante do Senhor. E nós temos hoje homens e mulheres que se chamam pelo nome do Senhor, que se autodenominam crentes lavados no sangue do Cordeiro, mas que jamais tiveram uma experiência real com Deus da nossa salvação. Meus irmãos, quais valores você tem pregado? Quais valores você tem vivido? Algo que muito me alegrou hoje foi ver uma geração jovem aqui dentro. Porque nós que já estamos terminando a nossa carreira, nós queríamos que haja continuidade na Igreja do Senhor. E eu fiquei emocionado, eu fiquei alegre de ver bastante jovens aqui. Jovem, por que você entrou aqui hoje? Qual que foi o objetivo da sua entrada aqui hoje? Você entrou para adorar ao Senhor? Você entrou para oferecer um culto de adoração a esse Deus? Quando você sair daqui, o que está programado na sua mente? Os lugares que você vai, os sites que você vai acessar, as conversas que você terá talvez aí num passeio, elas serão para a glória do Senhor? Ou elas serão para a glória da carne? Nós precisamos fazer essas perguntas todos os dias. Será que eu conheço realmente a Cristo? Será que a minha vida mostra que eu tive uma experiência com o Espírito Santo e que um dia na minha vida Ele me revelou que Deus é santo 3 vezes, que Jesus é santo, mas que eu sou um miserável pecador? Eu estava dentro de uma igreja presbiteriana do Brasil, lá em Poços de Caldas. Um homem já casado, com filha, um homem que tinha uma vida dupla. Eu era um diácono mais votado da igreja. O Ricardo me conheceu, né, irmão Ricardo? E é interessante que todo mundo achava que eu era crente, mas eu sabia que eu não era. Eu usava um terno, eu abria as janelas, eu fechava, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu organizava tudo. Se o pastor fosse espirrar, eu já tinha um amém preparado, trazia água para ele, fazia tudo que um diácono faz. Só que tinha um problema, eu não conhecia Cristo Jesus. E um dia, Jesus Cristo mostrou quem eu era: um depravado, um miserável, um homem que se parecia com um cristão nascido de novo, mas que era totalmente perdido. E depois eu recebi o Evangelho. A graça me alcançou. Eu fui achado por Cristo Jesus. Ele me sacou de um tremedal de lama e me colocou sobre uma rocha. E hoje eu tenho a salvação. Não mereço, mas Ele me deu. E eu sou grato porque Ele me deu. Como você se sente, meu irmão? Você que é crente, sabendo que há familiares seus que hoje, se partirem, serão lançados no inferno. Você tem se angustiado por eles? Você tem um projeto firme de oração por essas vidas?
Nós temos parentes que serão lançados no inferno se não tiverem um encontro real com Cristo Jesus. E é interessante que nós estamos querendo saber o que tem na Netflix, o que tem no Facebook, no WhatsApp, e nós estamos deixando de usar esse tempo para interceder. Senhor, salva o meu querido, salva a minha querida. Senhor, não deixe que ele parta sem que te conheça. Não deixe, Senhor Deus, que o Evangelho não entre no seu coração, que haja perdão de pecado sobre essa vida. Talvez nós não tenhamos investido tanto nisso. Meus irmãos, a pergunta é: você crê no Evangelho da graça? Não crê de maneira só acreditar, mas você pertence a Cristo Jesus? Você confia toda a sua vida, todo o seu ser nas mãos de um Criador, de um Salvador e de um Redentor? A sua vida é uma nova vida em Cristo Jesus? Quando o irmão leu o texto, principalmente o versículo 29, eu fiquei tremendo, e ele pulou depois na releitura, mas eu não vou pular, eu vou corrigir. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus, e não somente de crerdes nele. Até que ponto você está disposto a sofrer por Cristo Jesus? Às vezes a gente é ofendido dentro de uma denominação e a gente não perdoa aquele irmão e não conversa com ele, não dá nem a paz do Senhor Jesus. Somos duros de coração. E se sofremos uma perseguição, será que negaremos a Cristo? Nós negamos a Cristo quando não perdoamos o nosso irmão, quando não amamos aquele que nos ofende. Nós estamos negando a Cristo. Mas até que ponto nós podemos chegar? Até que ponto? Meus irmãos, esse texto ele me traz muita alegria, porque eu quero fazer parte dessa realidade, e eu creio que ainda não faço. Eu tenho pedido para Deus, para que se um dia a minha vida for colocada à prova, e eu tiver que dizer assim: Senhor, eu não negarei, ainda que eu seja morto. Eu quero ter essa decisão no meu coração. Eu não sei se eu tenho ainda, e todos os dias eu entro em conflito nas minhas orações. Senhor, eu não quero ser um cristão nominal, eu quero ter o privilégio e o prazer de viver ou morrer por Cristo Jesus. O que eu aprendo aqui? Primeiro, eu aprendo que Paulo entendia que o Evangelho poderia mudar o estado de um perdido. Meus irmãos, se nós entendêssemos realmente o que é o Evangelho da graça, o que é salvação que há em Cristo Jesus, nós não seríamos tão tímidos em anunciar tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Se nós entendêssemos realmente que o Evangelho é o poder de Deus, as nossas conversas, quando lá nos nossos ambientes, seriam totalmente voltadas para a excelência do Evangelho, a urgência do Evangelho. Nós temos conversado sobre quase todos os assuntos. Eu tenho visto no Facebook que os irmãos estão se degradando, porque o candidato dele é melhor que o outro. Mas eu não tenho visto, irmãos, tentando avisar as pessoas que somente pelo Evangelho elas poderão encontrar a salvação. Meus irmãos, eu não sei quem vai ganhar a eleição, eu estou fazendo igual o irmão Marcelo, nós estamos colocados de joelho orando para Deus, e eu sei que Deus pode usar da benevolência e colocar alguém que pode cuidar realmente de nós, mas Ele também pode usar de juízo e colocar alguém para ser juízo sobre a nossa vida, porque nós, os evangélicos, temos voltado as costas para o Senhor. Nós pensamos que estamos bem, mas nós não estamos bem como nós declaramos. É interessante que Paulo sabia do poder do Evangelho para salvar tanto judeus como gregos, como gentios. E por Paulo conhecer o Evangelho e ter o Evangelho vivo nele, ele não perdia tempo. Ele pregava, ele insistia com a palavra, a tempo e fora do tempo. Ele trazia a mensagem da salvação enquanto ele podia, com todo o seu vigor, com toda a sua força. Eu creio que Paulo, eu acho que ele nem teria Facebook, eu não sei, para pôr uma mensagem. Mas se ele tivesse o Facebook, iria ser permeada da palavra de Deus. Mas ele não perderia
um só evento, onde ele pudesse esclarecer que Jesus Cristo é o Senhor e que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Cristo Jesus. Como está a sua vida? Você considera, como Paulo considerou, as outras coisas como perda, por conhecer algo muito melhor, que é a salvação em Cristo Jesus? Paulo poderia se gloriar, Paulo tinha todos aquelas, vamos dizer, ele tinha a genealogia de um bom judeu, ele tinha o aprendizado de um bom judeu, mas ele falou: eu considero tudo isso como esterco, eu considero essas minhas posições como esterco, porque eu tenho algo muito melhor, Cristo Jesus vivo em mim. Meus irmãos, eu estou vendo uma igreja linda, mas eu não sei quais são do Senhor e quais não são. E vocês também não me conhecem, e pode dizer: será que ele é um servo do Senhor? Mas nós temos que voltar para a palavra. Paulo tinha mais uma necessidade. No versículo 12 diz aqui a palavra: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? O progresso do Evangelho. É interessante que Paulo tinha uma necessidade: o progresso do Evangelho. Nós temos tantas necessidades, não é? Nós estamos pensando no IPVA do carro do ano que vem. Nós estamos pensando se o 13º vai chegar. Nós estamos pensando se vamos pintar ou não a nossa casa. Nós estamos pensando se vamos ter uma casa. Nós estamos pensando que roupa nós vestiremos durante a semana, o que comeremos durante a semana. Nós estamos pensando se vamos poder adquirir um carro próprio ou não. Nós estamos pensando se vamos formar e ser um curso, o 2º grau completo, teremos uma faculdade, depois da faculdade já não dá, nós temos que ter um mestrado, depois do mestrado já não dá, temos que ter um doutorado, depois nós temos que ter um pós-doutorado, depois um pentadoutorado, depois mais o quê? Onde nós vamos chegar? Ou quem sabe eu vou ser promovido no meu trabalho, eu vou ter isso, eu vou ter mais aquilo, depois eu vou chegar nessa posição. Do que adianta isso aí? O que adianta, meu irmão, se você não tem a necessidade do progresso do Evangelho no seu coração? Todas essas coisas vão ficar. O irmão José Henrique, quando ele orou, ele disse: a nossa pátria é nos céus. E nós estamos vivendo como se o Senhor Jesus Cristo jamais fosse voltar. Aliás, eu quero me atrever a dizer que muitos de nós nem acreditam que Ele voltará, porque nós estamos vivendo para esse mundo. Nós estamos correndo atrás das necessidades desta vida. Paulo tinha um objetivo: o Evangelho deveria ser anunciado. Ele era uma testemunha do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Que tipo de testemunha você é? Você é uma testemunha que glorifica a Deus com toda a sua vida? Você é uma testemunha ousada em anunciar a graça do Senhor? Meus irmãos, é interessante que nós sabemos que o Evangelho é pela graça, só que nós olhamos para aquele ente das nossas famílias que talvez está no fundo do poço das drogas, e nós não cremos que Deus pode modificá-lo. Por isso nós não temos urgência pelo Evangelho da graça. Por isso nós não anunciamos o Evangelho da graça, porque nós olhamos para a nossa limitação de fazer com que aquela pessoa abandone um vício, e nós esquecemos que Deus transformou a nossa própria vida. Eu nunca usei o crack, mas eu me considero pior do que quem usava o crack. As pessoas perguntam: você nasceu num berço evangélico? Eu falei: o berço era evangélico, mas o neném era encapetado. Mas a graça alcançou aquele neném. O favor de Deus foi derramado sobre a minha vida. E por que não pode ser derramado sobre esse teu querido parente? Ou quem sabe amigo que você ama e que você deseja que ele seja restaurado? Nós precisamos avançar com o Evangelho. Muitas vezes os pastores perdem tanto tempo limpando o nariz de crente velho, acertando as contendas. Os presbíteros se reúnem, eles tomam até Neosaldina para resolver embate entre dois irmãos, e o Evangelho não progride, porque a igreja está pesada, e o inimigo tem vitória em muitas causas. Porque lembra daquelas duas irmãs?
Evode Lloyd, não é isso? São esses o nome? Sintik. As duas irmãs, elas serviram a obra do Senhor, mas aqueles dias estavam com um dilema ali. Era para ser resolvido. Isso trava. Haveria de ter o quê? Um cuidado sobre a vida delas. Elas eram de Deus, mas elas estavam num rumo diferente. Nós precisamos facilitar as coisas. Nós precisamos, diz a palavra, nós precisamos tirar o peso para que nós possamos correr a caminhada da fé. As pessoas lá fora estão morrendo sem Cristo Jesus. E nós estamos confortáveis dentro das nossas casas. Meus irmãos, você precisa ter a urgência do Evangelho no seu coração. Eu preciso. Eu falei para o Zé Henrique que eu deixei as batatas agora, fazia 30 anos que eu plantava. Eu falei, eu preciso estar mais à disposição do Evangelho. Eu preciso estar mais à disposição das pessoas que clamam por socorro. Ele é meu conselheiro, ele me ajuda muito. Só não me empresta dinheiro, mas me ajuda. Mas também eu não peço, não. Sabe por quê, meu irmão? Nós precisamos desembaraçar. A palavra do Senhor, se não me engano, em Hebreus 12, né? Desembaraçando. É isso, irmãos Henrique? Desembaraçando de todo peso. Não só pecado, peso. É como um atleta, né, que fosse nadar ali aquela 50 metros, se colocasse nele peso, ou uma roupa, uma calça jeans. Muitas vezes a nossa vida está dessa maneira e não há o progresso do Evangelho. É interessante que Paulo, ele não era um resmungão, um murmurador. Paulo estava preso. Alguns dizem que ele estava preso em Roma, outros ousam dizer que em Éfeso. Eu prefiro Roma, mas isso não interessa. Interessa que ele estava preso, ele poderia estar como qualquer um de nós, murmurando. Ó vida, ó dias, ó céus. Quem é mais velho lembra disso. Ele não estava murmurando. Paulo estava dizendo assim, versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso, privado da sua liberdade. Mas Paulo pensou assim: Senhor, eu não vou determinar na minha oração, não. Eu não vou querer tentar ser ousado como o povo de hoje, que quer colocar Deus contra a parede e falar: o milagre tem que acontecer. Senhor Deus, eu quero aproveitar esse tempo aqui. Eu quero que o Evangelho progrida. E eu quero levar esse Evangelho a toda a guarda pretoriana e aos demais. Talvez a maioria de nós, deitado numa cama de hospital, estaria blasfemando contra o Senhor. Eu conheci uma irmã presbiteriana, irmã Jael. Eu conheci essa irmã já num câncer bastante avançado em Poços de Caldas. Eu não me lembro que cidade ela era. E quando eu fazia visitas ali, a irmã Jael conversou comigo. O seu abdômen estava grande, ela já não conseguia se locomover, e ela ia semanalmente fazer quimioterapia. Eu coloquei a irmã Jael no carro um dia e falei: eu quero dar uma volta com a senhora, vamos pedir permissão? Ela falou: o meu sonho era esse, dar uma volta dentro de Poços de Caldas. Então nós conseguimos a licença médica para, depois da quimioterapia, para que ela fosse dar essa volta. Ela vinha de ambulância, gastava 4 horas para ela vir numa maca de ambulância, e depois ela esperava os demais fazerem a quimioterapia dela, terminava às 11, mas ela esperava até às 14, 15, 16 horas para os demais fazerem e ir embora, mais 4 horas de viagem. Irmã Jael sentou no meu carro, junto com a sua filha e o seu esposo, e ela falou: olha, a coisa que eu mais desejaria é ver uma loja de sapatos de Poços de Caldas. E eu parei em frente,
Príncipe dos Calçados, em Poste Caldas. É interessante que Deus reservou até a vaga e eu parei ali. Ela não podia se locomover e eu falei para o povo trazer sapato para ela ver. Ela queria uma botinha. Olha para você ver. Ela falou, mas meu cartão de crédito eu já gastei com os medicamentos. Eu falei, irmã, isso aqui tudo dá jeito. Arranjamos uma botinha, a irmã ficou satisfeita. Eu falei, tem mais algum sonho? Ela falou, eu queria subir no alto da serra lá. E nós fomos lá, num ponto turístico chamado Cristo. Nós não fizemos prece nenhuma lá não, foi só na serra. E ela olhou para Poste de Caldas e ela falou para mim, olha, eu estou muito doente e eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. E eu pedi para Deus na minha oração que eu possa esquecer todas as coisas, até o nome das minhas filhas e o nome do meu marido. Mas eu peço a Deus que não me deixe esquecer da sua palavra. E ela recitava versículos bíblicos, totalmente deformada por um câncer extremamente agressivo. Aquela mulher jamais disse, ai, que dureza está a minha vida. Aquela mulher tinha o Evangelho da Graça na vida dela, aquela mulher tinha Cristo Jesus viva. Nós descemos com a irmã Jael e eu falei, irmã, a senhora está com fome? Ela falou, compramos algumas coisas ali. Nós comemos ali dentro do carro e eu a levei na ambulância. Quando nós chegamos na ambulância, a maca era alta. A irmã não conseguia subir, nós pegamos, eu peguei nos pés, o marido pegou debaixo dos braços, e quando nós colocamos na maca, eu falei, agora ela vai criticar Deus, porque parece uma situação tão humilhante. Sabe o que ela disse? Como Deus é bom. Como Deus é bom. Ele providenciou até as pessoas que me colocam na maca. Aí eu falei, Deus, eu acho que o Senhor precisa me salvar, porque eu creio que eu não sou crente ainda. Eu tenho reclamado às vezes da comida lá em casa, Senhor Deus. Muda a minha vida, Senhor Deus. Tem misericórdia desse homem aqui que se acha alguma coisa, Senhor Deus. Me humilha na tua presença e me faz um homem verdadeiramente novo. E eu pedi para ela gravar uma mensagem. E ela falou, tenham fé em Cristo Jesus, porque com a fé você pode apagar todos os dados infamados do inferno. Eu nunca mais a vi, e ela já não está conosco, mas aquela mulher está na glória. Sabe por quê? Porque ela tinha o Evangelho, e ela fazia com que esse Evangelho fosse conhecido, até mesmo de um miserável pastor como eu. Ela pregou o Evangelho com a sua vida, e nós estamos reclamando de tantas coisas pequenas. Talvez nós negaremos a Deus se nós estivermos na situação da dona Jael, porque ela não foi curada. Aprove ao Senhor, na sua infinita glória, sabedoria, não curar a irmã Jael, mas aprove a Ele recebê-la para o gozo celestial. Meus irmãos, as pessoas conhecem o Evangelho porque elas veem em você Cristo Jesus. Quando você sai por aquela porta, você mostra Cristo Jesus através da sua vida? Maridos, presta atenção. O seu primeiro ministério é na sua casa. Se você não ama sua esposa como Cristo amou a igreja, está a ponto de dar a sua vida por ela, você está com um problema na sua vida. Talvez aqui dentro você seja legal, mas no seu lar você não mostre Cristo Jesus. Mulheres, vocês são submissas aos vossos maridos como ao Senhor? Seu primeiro ministério não é aqui, não aqui com os instrumentos, é no seu lar. E o primeiro lugar onde você proclama Cristo Jesus é o seu cônjuge. E não se esqueçam, casais, vocês são uma só carne. Uma só carne. Meus irmãos, muitas vezes eu vou conversar com alguém e eu falo, nossa, ele trabalha para você. Ele fala, sim, é lá da igreja. O quê? Ele é da sua igreja? Eu falei, é.
Misericórdia, você está numa furada. Aí eu já compreendo que o ministério dele é péssimo, né? Aliás, ele é servo de outro, né? Ele é ministro do rei de Chifres, né? Porque é o pior testemunho que existe. O servo cristão, ele vai no seu trabalho e ele trabalha como para o Senhor. Então, se ele combinou às 7 horas, o início, 10 para 7, ele está lá. E se ele combinou de parar às 17 sim, ele para. E não interessa se o patrão é bonzinho, se não é, porque ele vive para louvor e glória do Senhor, e ele se submete ao seu Senhor aqui na terra. O patrão, se ele combinou que o seu funcionário começa às 7 e para às 17, se o seu funcionário parar às 17h15, ele vai e paga 15 minutos de hora extra. Porque esse é o testemunho. Essa é a vida em Cristo Jesus. Quando nós aplicamos fora dessas 4 paredes, ela deve ser tão forte que as pessoas vão ser impactadas por Deus vivendo num homem. Um Deus santo vivendo através do seu Espírito Santo em nós. É um dos maiores mistérios que eu penso e fico impactado. Deus salvando um pecador e santificando um pecador no meio de uma geração perversa, corrupta e depravada, e mantendo este homem santo, esta mulher santa. Meus irmãos, Paulo fez com que o Evangelho fosse conhecido da guarda pretoriana e dos demais. Você influencia ou é influenciado? A geladeira da sua casa, ela glorifica a Deus com os itens que tem lá? Ou você é crente só aqui dentro? O som do seu carro, quando você liga o som do seu carro, é adoração ao Senhor? Ou é adoração à carne? Quando você abre a sua boca, as pessoas ficam impactadas pelo poder de Deus através da sua vida? Ou elas dizem, aquilo nunca foi cristão? Eu aprendo mais uma coisa. Paulo entendeu aqui que os sofrimentos dele em Cristo Jesus estimulou os irmãos a avançarem com o Evangelho. Olha que maravilha! O testemunho de Paulo, de estar alegre. Ele mandou uma carta aqui, até chamada de carta da alegria, e ele agradece a Deus pelas ofertas. Ele está sempre com alegria, fazendo súplica pelos santos lá de Filipos. Ele diz que a oração dele é que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça. E ele fica mais alegre em saber que os irmãos avançaram, estimulados pelo sofrimento e pela dor de um homem, estimulados no Senhor por minhas algemas. Olha que maravilha. Meus irmãos, quanto Deus pode fazer através da sua vida? Quão valoroso você é para o reino do Senhor. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele resolveu nos usar. Nós deveríamos estar totalmente envolvidos com Cristo Jesus e com o projeto que Ele tem para cada um de nós. Nós deveríamos estar sonhando, não com as coisas deste século, mas com as coisas eternas. Aliás, a palavra do Senhor diz: olhai para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Meus irmãos, é tempo de rever o nosso conceito. É tempo de olhar para a palavra de Deus e perguntar a nós mesmos: Senhor, eu tenho sido um verdadeiro crente? Eu me pareço com Cristo Jesus? Eu posso dizer que eu sou cristão aí fora? Eu me pareço com Cristo Jesus? Eu estou conformado a Cristo Jesus? Muitas vezes nós deixamos a coisa acontecer. É interessante que não havia autopiedade na oração de Paulo. Havia alegria.
porque os irmãos estavam caminhando, estimulados. Se Paulo está daquela maneira, está alegre no Senhor e cheio de paixão pelo Evangelho, nós estamos livres. Vamos avançar com o Evangelho. Vamos avançar. Alfenas é uma cidade onde nós temos drogas em excesso, onde nós temos o homossexualismo bastante avantajado. Nós deveríamos estar muito mais prostrados diante do Senhor. Há uma luta aqui. O irmão falou sobre o adversário. Nós temos muito a influência do adversário na nossa cidade. Nós temos uma guerra espiritual aqui muito forte. E nós precisamos nos submeter à oração. Meus irmãos, Paulo entendeu também, porque ele não foi cheio de autocomiseração, porque Paulo sabia para que o Senhor o chamou. Quando ele tem um encontro com o Senhor em Damasco, no caminho de Damasco, e Ananias então diz: Senhor, como é que eu vou abençoar esse homem? Ele é perseguidor de crente. O Senhor fala, olha, versículo 16 do capítulo 9, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ministério de Paulo, ministério de dores. É interessante que se nós abríssemos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 24, Paulo descreve ali o sofrimento que ele passou. Ele descreve ali que ele foi açoitado, ele escreve que ele passou fome, que ele passou frio, que ele passou no meio de salteadores, ele passou na deriva do mar, ele foi picado por serpente. Paulo, ele entendeu que a supremacia do Evangelho de Cristo estava acima dessas dores e desses momentos, onde ele chama de breve e momentânea tribulação. Breve e momentânea tribulação. Meus irmãos, Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho. Havia em Paulo uma necessidade de defender o Evangelho da graça. Hoje nós vivemos no meio de crentes débeis na fé, que sequer abrem as suas Bíblias durante a semana, que chegam depois do domingo à noite, colocam a Bíblia ali num lugar e vão assistir... Eu não sei como é que chama o que passa depois do culto, porque faz 2 anos e meio que eu não assisto televisão, pela glória do Senhor. Não é doutrina para ninguém, não. Não é doutrina, não. Estou tentando converter o Zé Henrique aqui, meu irmão. Mas não é doutrina, mas não tem nada lá que glorifica a Deus. Agora, como é que um crente, lavado no sangue do Cordeiro, ele chega na sua casa, coloca a sua Bíblia e vai pegar no próximo domingo? Você não é crente. Aliás, eu sou ousado em dizer que você jamais conheceu a Cristo Jesus. Você não tem intimidade com Cristo Jesus. Você não tem a salvação em Cristo Jesus porque você não ama a sua palavra. Não há como dizer que ama Cristo se não ama a sua palavra. É como um casal de namorados. Olha, eu vou namorar com você, está aqui, está comprovado aqui, mas eu só vou te ver no dia do casamento. Isso não acontece. Ele quer ficar perto, ele quer conversar, ele quer conhecer. Eu trabalhei muito, e meu primeiro carro foi uma variante, que quando ela subia a serra, esquentava a bomba de gasolina, tinha que parar. E às vezes por causa disso, e por causa do trabalho, eu chegava em Poços de Caldas por volta das 10, 11 horas da noite, depois de um dia, desde as 5 horas da manhã. Mas eu fazia questão de passar em frente à casa da minha então namorada, que hoje minha esposa, Leamara, buzinar, e ela saía na janela. Ela estava meio amassadona assim do sono, mas ela me dava tchau, e eu dava tchau para ela, e a sogra saía na outra janela, eu já entrava dentro do carro, dava a partida e ia embora, porque eu tinha necessidade de vê-la. Eu era apaixonado por ela. Você acha que agora eu não sou? Agora eu sou mais, porque agora Cristo vive em mim. Já tive minhas fases difíceis, porque ainda estava inexperiente na fé. Zé Henrique, meu irmão, já me ajudou muito, né, Zé Henrique? Já andou apartando uma... Mas hoje não. Hoje eu compreendi que ela é uma só carne comigo. E eu a amo muito mais do que quando nós éramos namorados. Sabe por quê? Não é que eu sou bonzinho, não, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E ela é a minha esposa, a minha amada. Meus irmãos, Paulo, então,
ele defende a razão da sua fé. Ele não tem medo de ser preso. Aliás, Paulo, quando ia pregar em alguma cidade, ele não reservava hotel, ele já tinha uma cadeia reservada, não é verdade ou não? Ele tirava o demônio da adivinhadora e ia para a cadeia. Ele pregava Jesus e ia para a cadeia. Ele falava sobre a graça e ia para a cadeia. Então Paulo não precisava nem reservar hotel, já tinha uma cadeia esperando. Isso quando não apanhava, quando não ficava despido em praça pública. Hoje despido é uma qualidade, pelo que eu vejo aí no mundo, não é? As mulheres hoje quase que não andam de calça, põem só um cinto, né? O resto fica tudo para fora. E os homens também, né? Estão vestindo umas roupas que eu nem sei se posso chamá-los de homens. Mas isso é a cultura do mundo. Esse dia eu fui comprar uma calça, a mulher veio uma calça, eu pus, eu falei, moça, isso aqui não entra, eu quero uma calça de homem. A senhora não fabrica? Eu vou em outra loja. Hoje está tudo bagunçado, está tudo modificado, está tudo transformado, porque o mundo tem prevalecido. Meus irmãos, defenda o Evangelho da glória, defenda o Evangelho da graça. Mas você não vai conseguir se você não for cheio do Espírito Santo. E a palavra dá uma receita para você: seja cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, imoralidade, perversidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Cantando hinos de adoração, recitando salmos, louvando ao Senhor e amando o meu irmão, e sendo grato ao Senhor por todas as coisas. É assim que funciona a vida do crente. Eu quero uma oração, irmão, para ficar cheio do Espírito Santo. Você vem aqui, põe o cabeção aqui, a gente põe a mão, o cara fala, não vai isso acontecer. Você precisa buscar na palavra de Deus. Você precisa desejar a palavra de Deus. Você precisa lutar com Deus em oração. De vez em quando, eu tenho muito falta de discernimento da palavra de Deus. Às vezes eu mando até umas dúvidas para o irmão Zé Henrique. O irmão Zé Henrique é coringa, né? Trabalha em qualquer área, né? Mas eu falo nas minhas orações, Deus, algo tão precioso aqui, eu não estou conseguindo extrair, mas eu sei que isso é tão perfeito, Senhor Deus. Senhor Deus, eu vou incomodar o Senhor até que o Senhor me dê uma revelação aqui, porque eu não posso ficar sem compreender algo tão tremendo e tão maravilhoso. E eu luto com Deus ali em oração, eu suplico para que Ele me revele, porque, irmãos, eu não vou ficar domingo assistindo o tal do Guilherme Fala com aquela roupa apertada, deixando de estar aqui em contato com a palavra de Deus, correto ou não? Ele vai prender a sua atenção, ele vai colocar uma programação ali que vai te roubar toda a tarde, você vai ficar longe da palavra de Deus, você não vai se deliciar com a palavra de Deus, e você vai estar cada vez mais petrificado pelo pecado. E na segunda-feira, sabe o que você vai fazer? Você vai ligar naquele telejornal das 6h30, aquele que aperta e sai sangue, e você vai estar tão duro de coração que você vai tomar uma refeição com a televisão ligada e vendo aquelas atrocidades. Aí depois, domingo, você não vai nem orar, você vai fazer uma reza: Senhor, fala comigo, Jeová. Ele vai falar: muda de vida, busca o Senhor, tenha prazer na palavra do Senhor. Eu aprendo mais uma coisa: Paulo se alegra de que o Evangelho está sendo pregado. Meus irmãos, alguns estavam fazendo isso para irritar Paulo, outros estavam fazendo para que Paulo se sentisse ali menosprezado, mas Paulo falou: olha, o que importa isso? O que importa é que a verdade está sendo pregada. Ele falou verdade, o Evangelho. Paulo, ele não tinha concorrente em quem pregasse o Evangelho com a verdade. Mesmo que a pessoa fizesse isso para denegrir, para humilhá-lo, ele aproveitava o galeio, ia para frente com o Evangelho e diz: o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Paulo tinha essa alegria, e nós estamos nas alegrias aqui dessa terra.
E a alegria de Paulo é que o Evangelho estava caminhando. Eu aprendo mais uma coisinha, a última que eu aprendo aqui hoje. Paulo estava despojado de si mesmo pelo Evangelho de Cristo. Versículos 20, olha o que diz: segundo a minha ardente expectativa. Ardente expectativa é como se nós estivéssemos na ponta dos pés, com o pescoço esticado, esperando receber algo tremendo. E esperança de que em nada seria envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. O objetivo de Paulo, que o nome do Senhor fosse engrandecido. Mente de Cristo. Paulo tinha a mente de Cristo. Quer pela vida, quer pela morte. Senhor Deus, não interessa se eu vou sair vivo dessa ou se eu vou morrer. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós oramos de outra maneira: Senhor, para mim o viver é lucro e o morrer é perda. Tinha um homem na televisão, quando eu era mais novo e mais perdido, ele dizia: acaba não, mundão. Acho que ele era lá de Andradas. Quem tem acima de 50 sabe do que eu estou falando. Tem crente que está falando a mesma coisa: acaba não, mundão. Porque o mundão de hoje está tão bom, não é? Os casais podem fazer sexo, test drive. O crente pode beber umazinha. Eu não preciso ir no compromisso na hora que eu marquei. Ninguém vai. Eu posso fazer uma dívida e depois não dá certo, eu falo aqui, ó, se vira, vai na lei. Eu não vou pagar e pronto. Esses são os crentes genéricos, né? Não convertidos. Mas é interessante que Paulo, ele não considerava a sua vida melhor do que Cristo e a sua palavra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Meus irmãos, os nossos irmãos na fé, que eram amarrados no jardim de Nero, cobertos de piche, e Nero ateava fogo, e eles serviam como luminárias para o jardim de Nero. Diz a palavra que eles morriam glorificando e cantando louvores ao nosso Deus. Eu não suporto ficar 2 horas num culto de adoração, eu durmo. E como nós seremos amarrados e glorificaremos a Deus? Diz a palavra, dizem os livros, desculpa, eu falei palavra de homem então, que Nero colocava as famílias todas para serem devoradas pelos leões. Dizem que Nero não conseguia entender que aqueles rostos que sobravam estavam com alegria, e Nero, chutando as carcaças, não conseguia compreender como aqueles homens, mulheres e crianças morriam com traços de alegria e de louvor ao Senhor. Há quem diga, isso não é bíblico, é fora da palavra. Se não me engano, André, algumas narrativas, de que André, quando saiu a sentença que ele iria ser crucificado, posso ter enganado o nome, ele responde: esperei tanto tempo por ter o privilégio de morrer por Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, eu não vim aqui para desanimar você. Eu vim aqui suplicar para que o Espírito Santo coloque fogo no seu coração e no meu coração, para que nós saiamos dessa monotonia, desse evangelicalismo. Acho que nem tem essa palavra, mas aqui nós temos patente. Esse evangeliquez que não nos leva a lugar nenhum, que nos faz homens e mulheres que não têm vida em Cristo Jesus. A que ponto nós estaríamos prontos para dar as nossas vidas por Cristo Jesus? O Evangelho é a demonstração de um amor imensurável.
Um amor imensurável de um Deus cheio de compaixão, que resolveu, na sua infinita misericórdia e graça, nos reconciliar com Ele por meio de Cristo Jesus. Olha que maravilha isso. Amor que nós não podemos e não temos como medir. E Ele resolveu, nós não entendemos por quê, nos buscar por meio de Cristo Jesus. Homens e mulheres como eu, que jamais mereceram a salvação, muito pelo contrário, mereceram a ira de Deus. O Evangelho também é a certeza de que a ira de Deus será derramada pela eternidade sobre aqueles que não creram e não crerão em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente está naquela época em que você vê o cara na sarjeta e você diz: olha, Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Já pregou assim ou não? Só eu? É uma pregação que falta o resto. Deus te ama e tem uma mensagem de salvação para você, crendo no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Mas, se você não crê, não fique preocupado, você já está condenado e vai viver no inferno pelos séculos dos séculos. E não tem luz elétrica, e não tem o bem-te-vi, mas diz que o verme não morre e o fogo não se apaga. Quando você prega o Evangelho, você conta as duas verdades ou só 50% da verdade? Ou você diz: meu irmão, você está deitado na sarjeta, eu vou falar uma oração, você repete comigo: Senhor Jesus, eu hoje me arrependo dos meus pecados. Eu hoje me arrependo dos meus pecados, agora entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Aí o Senhor obedece, vai lá e escreve, porque eu não sei como é que é isso, estava escrito desde a fundação dos tempos, mas a oração do cara diz que o Senhor escreve. Aí de repente você fala para o cara lá, mesmo naquele estado, né, entorpecido pelo toque: olha, você agora é salvo. Ele fala: legal, vou fumar mais uma pedra. Por quê? Porque você diz que ele é salvo, mas ele não é salvo. Para ele ser salvo, precisa haver uma ministração do Espírito Santo na vida dele. E ele precisa reconhecer que ele está perdido e que ele precisa da salvação em Cristo Jesus. Então a salvação não é produzida por homens, ela é produzida pelo próprio Deus. A salvação não começa no coração do homem, mas começa no coração de Deus. E nós precisamos entender isso. E nós estamos fazendo com que muitas pessoas pensem que aceitaram Jesus e saem dos templos e vão para as suas noitadas, e vão para a libertinagem, e vão para a promiscuidade, e vão para os motéis da cidade, e vão para os pontos de droga. Mas agora eles acham que estão salvos, porque um homem diz que eles foram salvos, porque repetiram a oração da salvação, a oração do arrependimento. É uma mentira. Se não por uma intervenção do Espírito Santo, não há salvação. Não podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que dos céus nos seja dado. Meus irmãos, você tem vivido, como leu o nosso irmão, de modo digno do Evangelho? Você é semelhante a Cristo Jesus? Você tem que dizer que é cristão, ou as pessoas olham para você e dizem: você é um cristão? Aliás, eu quero dizer que se você for um cristão de verdade, você vai ser muito mais odiado do que amado. Talvez você não esteja vendo a hora de eu ir embora, e vão falar para o Zé Henrique: não chama mais aquele cara, por favor, aquele não. Mas eu preciso falar tudo, senão eu vou ter que acertar com Deus. Eu prefiro ficar certo com Deus e ruim com você, de ficar bem com você e ruim com Deus. Paulo sofria dores de parto. Para quê? Para que Cristo fosse formado nos Gálatas.
Paulo sofria para que aquela geração dos Gálatas tivesse Cristo vivo sendo formado a cada dia, de fé em fé e de glória em glória, que aqueles homens fossem moldados pelo caráter de Cristo e vivessem triunfantes na fé em Cristo Jesus. Paulo tinha angústia pelos perdidos. E você? Paulo orava, Paulo gemia para que homens perdidos fossem alcançados pela graça de Cristo Jesus. Que tipo de evangelho você tem vivido? Que Deus te abençoe, que Deus possa trazer ao seu coração ânimo. Deus ministrou no meu coração, talvez não vai servir para nenhum de vocês, mas Ele está apenas falando comigo. Então, orem por mim, porque eu preciso crescer em santidade. Eu preciso estar pronto, se o Senhor requerer de mim, que eu dê a minha vida por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eu não sei se eu posso orar antes, o seu irmão tenha. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor Deus. Nós não merecemos nem mesmo abrir a Tua Santa Escritura, Senhor Deus. Mas aprove ao Senhor, por sua misericórdia, nos permitir estar sendo elucidados pelo poder da Tua palavra. Senhor Deus, nós não queremos sair daqui da maneira que entramos, mas nós queremos alcançar mais, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia de cada vida aqui, Senhor Deus. São corações que estão aqui sedentos da Tua verdade, são corações que estão querendo, Senhor Deus, um compromisso maior contigo. Que o Senhor possa trazer isso, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ter um objetivo: que o Evangelho da graça seja anunciado por cada um de nós. Que nós possamos ter um objetivo: crescer em santidade, crescer em obediência, Senhor Deus, para louvor da sua glória. Senhor Deus, quem sabe essa semana nós ainda teremos um testemunho, Senhor Deus, de que o Senhor vai fazer através da Tua palavra com que nós neguemos o que é errado, Senhor Deus, e façamos o certo. Senhor Deus, nós sabemos que temos um coração ainda inclinado para as coisas erradas, Senhor Deus, e que muitas vezes nós fazemos aquilo que não queremos e aquilo que queremos nós não fazemos, Senhor Deus, e nós chegamos à conclusão que somos miseráveis, Senhor Deus. Miserável homem que sou, diz a Tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Enche o nosso coração com a alegria da Tua salvação, Senhor Deus. Nos faz homens e mulheres sedentos por mais de Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.